Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo visto na aula número 1, em que nós fizemos a apresentação da disciplina de matemática financeira, nos conhecemos, apresentei o plano de ensino da disciplina e revisamos alguns conceitos importantes para o nosso curso, como porcentagem, razão e proporção, regra de 3, tá? Já no vídeo de hoje, nós vamos discutir o conteúdo de sistema de capitalização simples. Dentro desse sistema, hoje nós vamos trabalhar conceitos fundamentais e discutir juros simples. Então, vamos lá? Um dos conceitos fundamentais para a gente compreender matemática financeira é entender o conceito de capital, certo? Vejam, a gente viu que matemática financeira vai avaliar a evolução do dinheiro ao longo do tempo. E a gente precisa ter um dinheiro para poder fazer a avaliação disso tudo. E aí a gente tem a questão do capital, né? Então, se nós pensarmos numa linha do tempo, em que a gente tem a data zero, vamos pensar aqui há 12 meses. Esse capital, esse dinheiro em zero vai ser o meu capital. Então, o dinheiro que eu tenho hoje, certo? Na data zero, a gente diz que é o nosso capital, certo? Então, a gente tem que entender o conceito de data zero, certo? E aí a gente pode ter vários exemplos disso, como por exemplo, estou querendo fazer uma aplicação financeira, vamos pensar numa renda fixa, um CDB. E aí eu espero ter uma rentabilidade e ficar com esse dinheiro aplicado 12 meses. Hoje, ou seja, hoje, digamos que eu fosse no banco hoje, dia 10 de junho. Esse dinheiro que eu tenho hoje, certo? Esse dinheiro que eu tenho hoje, a gente pode chamar de capital, certo? E esse deve ser um conceito interessante. Além disso, a notação que a gente vai ver para nossas aulas vai ser chamada de C de capital, que é um sinônimo também de valor presente, sinônimo de valor atual, de principal. Vai depender da metodologia empregada pela literatura que você está se baseando, né? Mas na nossa disciplina vamos trabalhar capital como o valor do dinheiro na data zero, que é chamado de C. Tá certo? Muito bem. E outro conceito fundamental que devemos ter é o conceito de juros, que vai ser a remuneração. Quando a gente for pensar em juros, a gente vai pensar o que? Na remuneração ou no rendimento. Na remuneração, só um instante. Na remuneração ou no rendimento pelo uso daquele capital. Então, vejam, eu só vou ter um rendimento se eu tiver um capital, certo? Então, a gente entende que para haver juros, eu tenho que ter um capital, tá? E aí, no meu exemplo anterior, eu fui no banco hoje, dia 10 de junho, fiz um investimento de R$1.000, esperando ter uma rentabilidade de 1% ao mês. Isso aí é um investimento assim que não temos na prática, né? Mas vamos pensar que eu tivesse essa rentabilidade, essa minha rentabilidade, que é sinônimo também de remuneração. Então, rentabilidade, remuneração é o meu conceito de juros, tá certo, pessoal? De juros, que é denotado pela letra J, certo? Então, juros é o total em dinheiro obtido pela remuneração do meu
capitalzinho que eu tinha investido, que eu tenho uma data zero, tá? Então, vejam, tem que ter em mente a diferença de juros, notação J, de taxa de juros, só um instante, taxa de juros, que a gente vai ver mais à frente, que é denotado pela letra I, tá? Então, temos que saber que existe uma diferença. Mas vamos seguir em frente. Prazo. Então, a gente viu que a gente tem que ter conceitos fundamentais para avaliar essa variação do dinheiro no tempo. A gente já viu que existe esse tal de capital, que é o valor do dinheiro na data zero. Existe um tal de juros, que é o valor da minha remuneração por esse capital. E existe uma coisinha chamada prazo. Prazo que é denotado pela letra N. Prazo. Prazo tem a ver com passagem do tempo. Então, é o período ao qual, ao fim, eu vou ter os meus juros. Então, é o período de tempo que vai se transpassar entre a minha data zero e o meu futuro, que no meu exemplo do CDBzinho lá foi 12 meses. É o período que vai transpassar entre hoje, o meu capital, e o valor do rendimento que eu vou obter no futuro. Então, essa diferença de tempo a gente chama de prazo, que a gente vai demonstrar em matemática financeira pela letra N, tá, gente? Só um instante aqui para mim apagar. Pela minha letra N. E é importante a gente entender o seguinte, a gente pode demonstrar, professora, aqui o seu exemplo você usou M de meses, né? Mas o meu prazo não necessariamente é obrigatório que seja meses. O meu prazo pode ser em dias, em bimestre. Bimestre são quantos meses? 2 meses. Trimestre, 3 meses. Semestre, 6 meses. E ano, 12 meses. Então, vejam, o nosso contagem de tempo não obrigatoriamente é mês. Não, a gente pode ter expressa em vários tipos de conotações, tá? Então, diária, bimestral, trimestral, semestral, anual, tá? Quinquenal, quinquenal, na verdade, são formas de a gente estar medindo esse prazo, tá certo? Tudo legal? Aí a gente segue para taxa de juros, que eu já falei lá atrás. Então, a gente tem que saber que existe uma diferença entre juros, que é a minha remuneração do capital, que ela é expressa em dinheiro. Os juros é expresso em dinheiro, mas a minha taxa, que é denotada pela letra I, ela pode ser expressa unitariamente e percentualmente. Isso a gente viu lá atrás, quando a gente revisou alguns conceitos anteriores para poder iniciar a nossa disciplina, não é verdade? Então, a gente viu que isso aí se chama porcentagem. Então, a porcentagem ela pode ser expressa unitariamente ou em percentual. E essa porcentagem em matemática financeira, ela é utilizada quando a gente vai mensurar o quê? A minha taxa de juros. A minha taxa de juros é um coeficiente, tá? Que é resultante da razão entre o juro e o capital. Então, professora, como é que eu vou obter essa minha taxa? Então, vamos pegar um exemplo que eu tenha juros de 10, juros em dinheiro, né? Lembre-se disso. E um capital de 100. Então, como é que eu vou saber a minha taxa? Aí, basta a gente dividir os juros pelo capital, que no nosso exemplo aqui vai ser 10 sobre 100, que vai ser igual a, cortou esse com esse, 1 sobre 10, que é 0,1, ou, isso aqui expressa em que, gente? Unitário. Mas eu posso expressar também em percentual, é só multiplicar por 100. Então, 0,1 vezes 100 vai ser 10%, tá? Então, isso aqui que eu
revisei com vocês antes de iniciar capitalização simples, se chama taxa de juros, tá? E além disso, é interessante verificar o seguinte, que ela vai ser expressa de acordo com o prazo. Então, se você está avaliando o investimento que é rentabilizado ao mês, então essa minha taxa vai ser 10% ao mês. Mas se você está avaliando ao semestre, então vai ser 10% ao semestre. E a gente denota assim, tá certo, pessoal? Então, ele está dizendo aqui pra gente que a taxa pode ser unitária ou percentual. Vamos lá. A forma unitária refere-se à unidade de capital. Assim, calculamos o rendimento da aplicação do capital no intervalo de tempo da referida taxa. E a gente utiliza a taxa na forma unitária, a unidade de capital. Então, por exemplo, 0,05, ou seja, 5 centavos ao mês, significa que a cada R$1 de capital aplicado rende 5 centavos de juro a cada mês de aplicação. Então, essa taxa aqui, que na verdade ela está expressa em unidade, tá certo, gente? E é interessante relembrar também que sempre que a gente for trabalhar na nossa disciplina, a gente vai ter que utilizar as taxas na forma unitária, tá certo? Outro conceito é a forma percentual, tá? A forma percentual da taxa é quando ela está expressa em porcentagem. Então, é aplicada a centos do capital, ou seja, representa os rendimentos de 100 unidades de capital durante o período de tempo referido pela taxa, tá? Então, a minha taxa em percentual é expressa por meio desse símbolo de percentual, tá certo? O que mais, gente? A anotação de taxa de juros é por meio da letra I, conforme já demonstrei, e para fins de obter a taxa, a gente tiver os juros e tiver o capital, é só fazer a razão entre um e outro para chegar na minha taxa, tá certo? Montante é um conceito importante que, na verdade, quando a gente avalia, por exemplo, a gente tem, vamos demonstrar aqui, temos o capital, que é o valor do dinheiro na data zero, chamado de capital. A gente tem os juros, que é a remuneração obtida durante o período, tá? Isso aqui é juros, a remuneração. A gente tem o N, que é o tempo que passa do presente até o futuro, né? A gente tem esse prazo chamado de N. E aí tá faltando uma coisinha no nosso desenho. Tá faltando, eu tenho o valor presente, tá faltando o meu valor no futuro, que é isso que a gente chama de montante. Então, o montante vai ser a soma do que eu tenho hoje, mais os juros que eu obtive durante o período do meu investimento ou do meu empréstimo, do meu investimento, no caso. Então, montante é igual a capital mais juros, tá? E é a quantia que eu vou ter no futuro, tudo bem? E ela pode ser chamada de outros termos, né? Na nossa disciplina, vamos trabalhar com M, mas ela é sinônimo de valor futuro, certo? Valor final, saldo. Geralmente os livros trazem valor futuro ou montante, tudo bem? Ok. É interessante a gente também, quando for discutir alguns conceitos importantes, trazer o conceito de calendário, certo, pessoal? Calendário, por quê, professora? Porque quando a gente for trabalhar, por exemplo, juros, desconto comercial e desconto racional, certo? A gente vai ter que utilizar algo para diferenciar, que vai ser a análise do calendário. Então, a maioria dos casos, a gente utiliza ou o calendário civil ou o calendário comercial. Vamos focar nesses dois e a gente fala dos outros. O calendário civil, qual a diferença entre ele para o comercial? No civil, a gente considera o ano civil com 365 dias e 366 dias nos bissextos, né?
E cada mês vai ter exatamente o número de dias. Então, a gente tem que avaliar o calendário. Por exemplo, janeiro, 31 dias. Fevereiro, 28 normalmente e 29 nos bissextos. Março, 31 dias. Abril, 30 e assim sucessivamente. Então, a gente tem que ter decoradinho os dias de cada mês. Já no calendário comercial, o ano tem 360 dias, tá? E cada mês tem exatamente 30 dias, tá? Então, é só pegar os 30 dias de cada mês e multiplicar por 12, a gente tem 360 dias, tá? Fora esses dois, existem calendários de dias úteis. Por exemplo, tem alguns investimentos em ações, depende do tipo de investimento. Considera, por exemplo, os dias úteis do ano para avaliação, tá? Então, o que são dias úteis? São segunda a sexta, né? Na prática, em que a gente retira sábados, domingos e feriados, tá certo? E o calendário de operações, em que o dia pode ter até 36 horas. Não é muito utilizado. A gente vai focar na nossa disciplina nessas duas análises, do calendário civil e o calendário comercial. Tudo bem? Ok. Vamos a um exemplo? Considere uma aplicação na poupança feita em 7 de agosto de 2018. Então, vou mudar aqui a cor do lápis para a gente ver melhor. Só um instante. Vamos usar esse amarelinho, ver se fica melhor. Então, a gente tem uma aplicação em 7 de agosto de 18, tá? Que será resgatada em 7 de janeiro de 2019. 7 de janeiro de 19. Vamos calcular o prazo? Então, aí a gente vai ter que considerar o ano civil para essa análise, porque ele está dizendo quais são os meses e quais os anos, tá? Então, a gente considera o calendário civil. Então, ó, quando vai fazer no período inicial, ou seja, quando foi que ele aplicou? Foi em agosto. Então, agosto, certo? Então, em agosto, quantos dias ficou aplicado, tá? Então, em agosto vai ser exatamente 25 dias, tá? Mas por que, professora, 25? Se eu fizer, agosto tem 31 dias, menos 7 vai dar 24, certo? Mas a gente tem que incluir o primeiro dia, tá? Então, vai ser 24 mais 1, que dá 25. Aí, setembro ficou 30 dias. Outubro ficou mais 31 dias. Novembro, mais 30 dias. Dezembro, mais 31 dias. E janeiro ficou quantos dias? 7 dias, mas aí é um macete. No último mês, a gente não conta o último dia. Então, vai ser 7 menos 1 igual a 6 dias, tá? Então, deixa eu só enfatizar aqui agosto. Então, vamos apagar aqui. Agosto. Então, agosto foi, como eu disse pra vocês, ó, 24 e conta o primeiro dia, por isso que dá 25. Então, o total de dias que ficou aplicado o meu investimento foi 153 dias. Tá certo, pessoal? Para avaliação. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, a gente vai trabalhar o conceito de fluxo de caixa. O que seria fluxo de caixa, professora? É a representação gráfica. Então, vejam, já demonstrei o capital, que é na data zero. Eu demonstrei os juros, que é a remuneração do presente até o futuro. Eu demonstrei o N, que é o prazo que demora
demonstrei o montante, que é o valor futuro, fica lá no final. E o que é fluxo de caixa? É o desenho. Vai ser exatamente essa linha horizontal, certo? Em que a gente demonstra a sequência de pagamentos e recebimentos durante esse período, tá? Então, o que mais a gente vai... Vamos ver, demonstrar? Vamos demonstrar na prática a partir desse exemplo número 2. Então, vamos lá. Suponha que uma pessoa fez um empréstimo em um banco de R$1.000, pagando no final do período de 6 meses 1.200. Desenhe o fluxo de caixa do ponto de vista do recebedor e do banco. Então, vamos fazer aqui o primeiro do ponto de vista do recebedor. Tá, gente? Então, o fluxo de caixa é uma linha que tá torta, desculpem, mas é uma linha horizontal em que a gente vai demonstrar o fluxo de pagamentos e recebimentos. Então, vamos pensar do ponto de vista do recebedor, a pessoa que vai lá e tira o empréstimo. Então, em 0, ela vai receber o empréstimo. Quando a pessoa recebe, ou seja, é uma entrada para o seu fluxo de caixa, a seta é virada para cima, tá? Então, em 0, ela captou aqui, ó, tá apertadinho, mas eu vou escrever aqui, R$1.000, tá? E no final de 6 meses, ou seja, aí vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No final de 6 meses, ela vai pagar. Se ela vai pagar, é uma saída. E uma saída, a seta é virada para baixo. Então, após passar 6 meses, ela vai pagar quanto? R$1.200. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Legal, professora. Isso aí do ponto de vista do recebedor. Mas e do ponto de vista do banco? Como é que vai ficar o meu fluxo de caixa? Então, vamos escrever. Então, do ponto de vista do banco, a gente desenha o fluxo de caixa, que é uma linha horizontal, certo? Aí, veja, o banco, em 0, ele vai emprestar. Se ele vai emprestar, vai sair o dinheiro do banco no valor de R$1.000, certo, gente? Ok. Aí vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. No 6º mês, o cara vai lá, ou seja, o recebedor, né? Vai lá e devolve os 1.200, que para o banco vai ser uma entrada. Então, entrada, setinha para cima, saída, setinha para baixo. Tudo bem? Tranquilão, né? Beleza. Show! Então, gente, esses foram os termos obrigatórios que a gente tem que saber antes de começar a entrar nesse mundo mágico da capitalização, tá bom? Então, sabendo disso, agora a gente vai entrar no regime de capitalização simples. Existem 3 regimes de capitalização: o simples, o composto e o misto. Primeiro, nessa primeira unidade, vamos trabalhar o regime de capitalização simples, tá? E aí, o que vai diferenciar, professora, esse regime dos demais? É o comportamento dos meus juros, em que os meus juros, que eu já aprendi, né, professora? Juros é demonstrado pela letra J. Os meus juros, ou seja, representado pela minha taxa, a minha taxa de juros, vai incidir sempre, sempre, sempre sobre o capital, sempre. Se eu pegar um empréstimo durante 1 mês, os meus juros vai incidir sobre o meu capital. Se eu pegar esse empréstimo durante 60 meses, muda alguma coisa? Não. Os juros, ou seja, a minha taxa, vai incidir sempre sobre o meu capital, que é o meu dinheiro que eu tenho na data 0. Beleza? Certo. E aí, os juros são sempre iguais em cada período. Isso é uma coisa também que diferencia os juros no sistema de capitalização simples do composto. Por quê? Se o meu capital,
que é o meu valor em zero, é sempre o mesmo, vamos considerar aqui o meu capital de 100. Se o meu capital para cálculo dos juros em 1 é 100, para cálculo dos meus juros em 2 vai ser 100 de novo. Então, como a base de cálculo é sempre 100, os juros vão ser sempre iguais, porque eles vão incidir sempre sobre a mesma base de cálculo. Então, vamos considerar aqui 10% de taxa de juros. 10% vezes 100 vai dar 10. Então, os juros em 1 vai ser 10, os juros em 2 vai ser 10, os juros em 3 vai ser 10 e assim sucessivamente. Então, o que diferencia o sistema de capitalização simples dos demais é que os juros vão incidir sempre sobre o capital. Ok, pessoal? Então, vamos a um exemplo. Um investidor aplica R$ 1.000 por um prazo de 4 meses a uma taxa mensal de 10%. Encontre o valor do saldo ao final de cada período usando o regime de juros simples. Então, gente, vamos desenhar o fluxo de caixa para a gente observar o comportamento? Nossa, essa ficou torta, não foi? Vamos lá. Um investidor aplicou. Então, do ponto de vista desse investidor, o dinheiro, ele fez um investimento, tá? Certo, pessoal? Ok. Então, ele aplicou R$ 1.000. Foi uma saída do seu caixa. Por um prazo de 4 meses. Então, passou 1, passou 2, passou 3, passou 4. Então, vai ser bem aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Há uma taxa mensal de 10%. Encontre o valor do saldo ao final de cada período usando o regime de capitalização. Então, veja, se o meu capital é quem aqui? R$ 1.000. E ele me deu uma taxa de juros de 10%, que a gente precisa transformar essa taxa em unitária. Então, sempre, antes de fazer qualquer conta, transformar a taxa de percentual para unitária. Como é que eu faço, professora? Pego os 10, divido por 100, que vai me dar quanto? 0,1. Tá certo, pessoal? Então, vamos analisar o comportamento dos juros no mês 1. Então, é só pegar o meu capital de 1.000 e aplicar a minha taxa de 0,1, que vai me dar o valor de 100, tá? Então, quanto é que deu no nosso fluxo de caixa que ele vai captar de juros, tá? Então, os juros vão ser 100. Vamos avaliar os juros em 2? Os juros em 2 vai ser os mesmos R$ 1.000, tá? Mais vezes a minha taxa de 0,1. Então, vai ser os mesmos 100, professora. Então, isso aqui é o que vai se repetir todo mês. Então, todo mês ele vai oferir R$ 100 de juros, pessoal. Beleza, professora. Mas e como é que eu sei o montante? Eu tenho juros, eu tenho capital, eu posso saber o montante, né? Porque eu vi lá atrás que montante é o capital que eu tinha mais os juros que eu ganhei. Então, em 1, meu montante vai ser 1.000 mais 100 igual a 1.100. Beleza. Em 2, professora, quanto é que vai ser o meu montante? Veja, se eu tinha 1.100 e ganhei mais 100, eu vou ter 1.200. Em 3, professora, se eu tinha 1.200 e ganhei mais 100, eu vou ter 1.300. E vou trazer para cá, ó. E em 4, eu tinha aqui 1.300 e ganhei mais 100. Então, eu fiquei com 1.400. Então, ao final do período de 4 meses, eu vou ter um
montante de 1.400. Então, eu tenho, partindo de capital de 1.000, aplicando durante 4 meses a uma taxa de 10% ao mês, eu vou ter 1.400 após esse prazo, tá? Então, o que é que a gente pode observar aqui? O comportamento dos juros que vão se repetir todo mês, já que a gente vai ter sempre incidindo uma taxa sobre o meu capital, tá, gente? Ok. E aí, esse comportamento nos faz lembrar uma progressão aritmética, tá? No qual a gente tem um capital aplicado a juros simples durante um período N, considerando uma taxa unitária I, tá? E aí, por que é uma progressão aritmética? Porque elas vão crescendo na razão de 100, no nosso exemplo anterior. Vão crescendo na razão de 100, que é C vezes I, ou seja, o capital vezes a minha taxa, tá, gente? Então, o capital vezes a minha taxa, que no caso, no nosso exemplo, o capital foi 1.000, vezes a minha taxa, que foi 10%. Então, a minha razão de crescimento foi 100, tá? Então, todo mês aumentava 100 e repetindo. Então, isso é uma progressão aritmética de crescimento CI, em que a razão é CI. E o primeiro termo vai ser C mais CI, tá? E aí existe uma propriedade da progressão aritmética, tá? Que é em que A de N é igual ao A do primeiro termo, que multiplica N menos 1 vezes a razão. Então, se a gente for atribuir, certo? Substituindo a progressão aritmética, a gente chega na fórmula final, que é o seguinte: juros vai ser igual ao capital, que multiplica a taxa vezes o tempo. Juros igual a sim. Sim. Isso aqui eu posso decorar, né, gente? Sim é homônimo de sim. Então, juros é sim? Sim. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, tá certo? No nosso exemplo, se a gente não fizesse um por um, a gente fizesse substituindo a taxa, a gente quer os juros. A gente tem um capital que foi quanto? 1.000, uma taxa de 10% vezes 4 meses. Então, qual vai ser os meus juros após os 4 meses? 1.000 vezes 10%, 100 vezes 4, 400. Então, a gente viu lá anteriormente que deu quanto o montante? O montante deu 1.400. Eu poderia descobrir daquele jeito, ou eu sei que montante é igual a capital mais juros. Eu não, digamos que eu não sei o montante, mas eu tenho o capital e tenho juros, então eu tenho como descobrir, né? A gente tem o capital de 1.000 mais os juros de 400. Quem vai ser o meu montante? Igual a 1.400. Eu não vou demonstrar a progressão aritmética porque não é o objetivo da nossa disciplina. O importante é vocês observarem de onde vem a fórmula, tá certo? E aí é bom ter um macetezinho para decorar que juros em juros simples é assim. Beleza? Ok. Então, de posse disso, vamos fazer o exemplo número 4. Vamos lá, pessoal. Exemplo número 4. Um artigo de preço à vista igual a R$700 pode ser adquirido com entrada de 20% mais um pagamento para 45 dias. Se o vendedor cobra juros simples de 8% ao mês, qual o valor devido, certo? Então, ou seja, qual o valor ao final do período. Vamos desenhar o fluxo de caixa para observar? Então, vamos lá. Vejam, ele tem um artigo que eu quero comprar, tá? Que vai ter um preço à vista de R$700. R$700. Mas, veja, esse R$700 não vai ser o valor que vai incidir os juros. Por quê? Porque ele vai dar 20% à vista. E ele só vai comprar no fiado 80%, tá?
Então, só vai incidir juros sobre os meus 80% e não sobre os R$ 700. Então, quem vai ser o meu capital? Meu capital vai ser os R$ 700 menos os meus 20% dos R$ 700. Então, a gente poderia fazer assim, ó, calcular os 20% e subtrair. Então, quanto é que vai dar os 20%? Vamos apagar aqui, que eu vou fazer separado. Apagar aqui, vamos lá. Então, vamos lá. Quem vai ser o meu capital? Então, vamos pegar os R$ 700 e descobrir quanto é que ele vai dar à vista. Então, de entrada, quem vai ser a minha entrada? Vai ser os R$ 700 vezes 20%, que é 0,2, tá, gente? Então, é só dividir por 100, certo? Que vai me dar, 2 vezes 7, 14, R$ 140. Então, isso aqui eu vou dar à vista. Então, à vista eu vou dar R$ 140. E eu vou incidir o juro só sobre a parte que vai ser no fiado. Então, vamos chamar aqui. Quem vai ser o meu capital? Capital vai ser os R$ 700 menos os 140, que vai me dar o valor de R$ 500,60, beleza? Então, quem vai ser o meu capital? Ele vai... Então, vamos botar aqui. 560, tá? Que eu vou estar recebendo o meu capital, tá? Com o bem na forma de capital. E aí, eu quero saber quanto é que eu vou pagar lá no final, que é o meu valor final, que é o montante, tá? Então, aí a gente tem, durante qual período? 45 dias. Então, eu tenho capital, aí quem vai ser o meu N? N igual a 45 dias. E quem é a minha taxa? A minha taxa é 8% ao mês. Eita, professor, e agora? O meu prazo, que é o N, está medido em dias. E a minha taxa, que é o percentual, está denotado em mês. O que eu faço? Transformo. Em juros simples, eu posso ou mexer na taxa ou mexer no prazo. Mas, considerando que ele não diz qual é o mês, então a gente vai usar o calendário comercial, tá? Que considera 30 dias, tá? Então, 45 para me transformar em mês, eu divido por 30, tá? Que vai dar 1,5 mês, tá? Então, aqui o meu N vai ser 1,5, certo, pessoal? Beleza, tem que aprender essa conversão, tá? Professora, eu não entendi, como é que eu faço? Se você não entendeu, você pode fazer por regra de 3, tá? Então, se um mês tem 30 dias, quanto é que vai dar, que eu chamo de X, 45 dias, tá? Então, aqui eu posso fazer aquilo que a gente viu, é a propriedade fundamental da proporção, né? Em que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 45 vezes 1 vai ser igual a 30 vezes x. Então, aqui, 45 vezes 1, 45, 30 vezes x, 30x. Aí, eu vou passar esse 30, que está multiplicando para lá, dividindo. Então, eu sei, 45 sobre 30 igual a 1,5 mês. Tá legal? Beleza. Então, a gente já tem o capital, a gente já tem o prazo e a taxa. Vamos achar o quê? O montante, não é? Então, eu descobri que montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a minha taxa vezes N. Certo, pessoal? Então, montante. Essa fórmula, ela é obtida a partir daquela fórmula de sim que a gente viu. Na verdade, eu não demonstrei ela, então eu vou utilizar a fórmula de juros, tá bom? Vamos lá. Opa. Caneta, certo. Eu ensinei a vocês que juro é sim, certo?
Então, eu vou descobrir juros. Quanto é o meu capital? Capital vai ser 560, que vai ser multiplicado pela minha taxa, que é 8%, que eu não uso 8%, eu uso 0,08, que eu multiplico pelo prazo, que foi de 1,5 mês. Quem vai ser os meus juros? Multiplica aí pra mim. Vamos olhar aqui a minha cola, eu não fiz, eu vou multiplicar com vocês. 560 vezes 0,08 vezes 1,5, que vai dar uns juros de 67 e 20. E aí, professora, quanto é que vai ser cobrado de juros? Ah, perdão, aqui é a questão disso. Se o vendedor cobra juros de 8%, qual o valor do pagamento devido? Então, se eu tinha 560, tive juros de 67,20, quanto é que eu vou dever no final? Então, isso chama montante, que é capital mais juros. Então, montante vai ser igual a 560 mais 67,20, que vai me dar o valor de R$ 627,20. Certo, pessoal? Beleza, vamos à próxima? Exemplo número 5. Ok. Exemplo número 5. Um empréstimo foi efetuado a uma taxa linear de 1,8% ao mês e paga um montante de R$ 5.667,20 após 20 dias. Qual é o valor do empréstimo? Então, veja, vamos fazer aqui o nosso fluxo de caixa. Ele está me dizendo que o empréstimo foi efetuado a uma taxa de 1,8% ao mês. Tá, gente? Ao mês. E pagou um montante, claramente, a gente sabe que montante é o valor futuro, que ele vai pagar no fim do empréstimo. Ou seja, ele vai pagar R$ 5.667,20. Após quantos dias? 20 dias. Então, ele me diga, quanto é o valor do empréstimo? A gente sabe que isso aqui vai ser o valor obtido hoje, que a gente chama de capital, que não tem na questão, tá? Então, gente, a gente tem montante, tem a taxa e tem o N. Então, aí a gente precisa achar esse capital. Então, agora, eu só expliquei para vocês, juros igual a sim. Mas a partir daqui, a gente pode descobrir o montante e fazer uma fórmula, já que a gente sabe que montante é igual a capital mais juros, tá? Então, eu preciso modificar aqui para substituir os juros. Quem é juros? Vai ser igual, ó, eu posso passar o capital para cá, subtraindo. Então, juros é o montante menos o capital, não é? Então, eu posso substituir, ó, montante menos capital igual a capital que multiplica I, que multiplica N, tá? Então, aí eu posso passar esse capital para lá, ok? Somando, né? Então, montante é igual a sim mais C. Então, professora, eu tenho um termo aqui que está se repetindo, ó. C aqui, C aqui. Como é que eu faço? Eu posso isolar esse termo. Então, eu sei que montante é o capital, eu isolei ele, que ele vai multiplicar IN mais 1, ou 1 mais IN, tá, gente? Porque, ó, capital vezes 1, capital. Capital vezes IN, sim, tá? Então, então eu aprendi uma fórmula. Juros é igual a sim. E existe outra fórmula para vocês, que montante é capital que multiplica 1 vezes IN, certo? Então, isso aqui vocês têm que saber, tá legal? Então, agora vamos substituir. Opa, peraí, professora, tem um negócio. A minha taxa está ao mês e o meu prazo está em dias. Como é que eu faço? Vamos modificar meu prazo? Então, eu posso pegar 20 e dividir por 30. Que vai me dar quanto, professora? 3 dividido. Vai ser igual a 0,66667. Nossa, trabalhar com notação não é fácil, né?
Se vocês quiserem não transformar, a gente pode deixar a fração. Vamos substituir? Então, montante, perdão, eu tenho um montante, né? Na verdade, e vou achar o capital. Vamos apagar aqui. Então, a gente tem, quem é o meu montante? 5.667,20. O meu capital eu não sei. Eu tenho aqui um mais a minha taxa, tá? Que é 0,018, certo, pessoal? Vezes, vamos transformar não? Vamos deixar 2/3? Vezes 2/3. Eu posso fazer assim, tá bom? Aí a gente sempre começa a resolver de dentro para fora, tá? Então, a gente pode repetir aqui, ó, 5.667,20 vai ser igual ao capital que vai multiplicar. Então, aí eu começo, ó, quem vem primeiro as operações que eu vou resolver é a multiplicação, né? Então, eu posso fazer, ó, 0,018, que multiplica 2, dividido por 3, que vai dar 0,012, tá? Então, eu posso já somar, ó. Vai separado 1 mais 0,012, tá? Aí eu faço, repetindo, 5.667,20 igual ao capital vezes 1 mais 0,012, 1,012, certo? Aí se ele tá multiplicando, ele vai passar para lá, dividindo. Então, quem vai ser meu capital? Opa, capital vai ser igual a 5.667,20 dividido por 1,012, que vai me dar quanto? 5.667,20 dividido por 1,012. Vai me dar o valor de 5.600. Então, em zero, quanto é que foi meu capital? 5.600. Certo, pessoal? Então, vejam, sempre, 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 o capital é menor que o montante, né, gente? Tá certo? Show de bola? Vamos fazer mais um exemplo? Exemplo número 6. Um investidor aplicou R$4.000 com capitalização simples a taxa de 5% ao mês. O montante que ele irá receber será de 7.000. Determine o prazo? Então, vejam. Aqui vamos fazer o fluxo de caixa, uma linha horizontal, em que a gente tem a aplicação, ou seja, saiu o valor de 4.000 a uma taxa de 5% ao mês. E ele vai receber 7.000 no final. Quanto tempo se passou? Então, a gente vai calcular, né, gente? Então, a gente tem o capital, 4.000. A gente tem o montante, 7.000. A gente tem a taxa, 5% ao mês. Então, vamos substituir a formulazinha que a gente aprendeu. Montante igual ao capital, que vai multiplicar 1 mais IN. Show? Então, meu montante, 7.000. O capital, 4.000. 1 mais a minha taxa, 0,05, né, gente? Porque eu transformei, ó, de percentual, dividi por 100 e cheguei em 0,05, beleza? Aqui, gente, eu posso pegar esse aqui e já resolver com esse, ó. Tá multiplicando? Ele passa para lá dividindo. E aqui eu já corto esses 3 zeros, né? Então, vai ser 7/4 igual a 1... Opa, esqueci aqui do N, não foi, gente? Beleza. 1 mais 0,05 vezes N, certo? Então, aqui a gente pode pegar esse 7/4 e dividir, que vai dar 1,75 igual a 1 mais 0,05N. Vejam, eu posso passar esse 1 que está somando, subtraindo para cá. Então, fica 1,75 menos 1 igual a 0,05 de N. Quanto é que dá 1,75 menos 1?
0,75 igual a 0,05 de N. Quem vai ser meu N? N vai ser igual a 0,75 dividido por 0,05. Quem é meu N? 0,75 dividido por 0,05 vai ser igual a 15. 15 o que, gente? Resposta 15 meses. 15 meses. Então, se eu tenho 4.000 e quero ter 7.000, com a rentabilização de 5% ao mês, eu tenho que esperar 15 meses para atingir esse objetivo. Tá legal, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima!